Ok. Então, boa noite, pessoal. Muito bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês e obrigada também a quem estiver ouvindo a gravação, que é tão importante quanto também o presencial. E nós temos hoje, então, a continuação do capítulo 9, a aceitação da expiação. E hoje nós estamos na sexta sessão, no subtítulo 6, que é a aceitação do teu irmão, que se encontra na página 184. De repente, algum livro tem uma página um pouco, uma anterior ou uma posterior, mas é o subtítulo 6. E para a gente começar, então, ver o que Jesus tem a nos dizer sobre a aceitação do irmão, nós vamos fazer o nosso minuto de aquietamento. Convido vocês para fazerem junto, que é a nossa conexão com a nossa vontade de colocar a nossa condição de aprendizes ao Espírito Santo, disponibilizar para ele nossa capacidade de aprender nesse momento, para que ele se faça presente aqui e que venha da mente certa, que venha do Espírito Santo, o que Jesus tem a nos dizer aqui nessa sessão, nesse estudo de hoje. Então, colocando isso como verdadeiro para nós, essa vontade de aprendermos com o Espírito Santo que nós temos para hoje, nós estamos prontos, então, para iniciarmos esse nosso estudo, que é também mais uma etapa, mais um degrau que Jesus nos conduz, ele está nos conduzindo gentilmente nos estudos, e hoje especificamente sobre como ou por que aceitar o meu irmão e sobre a realidade do meu irmão. E começamos com um que diz: como é que podes vir a ser cada vez mais consistente? Como podes vir a ser cada vez mais consistente do Espírito Santo? Como podes como podes vir a ser cada vez mais consciente do Espírito Santo em ti mesmo, a não ser através dos seus efeitos? Então, é através dos efeitos do Espírito Santo que nós vamos reconhecer que ele está dentro de nós. Lembre-se sempre que a gente sempre tem ressaltado que o Espírito Santo, ele faz parte da nossa mente, porém, a nossa consciência está fora da mente. Nós, quando nos fragmentamos a mente em bilhões de pedacinhos, nós jogamos a consciência também fragmentada em bilhões de pedacinhos, e cada um de nós agora é consciente de um pedacinho apenas da mente, daquilo que ele chama que é o seu eu, a sua identidade. Mas o Espírito Santo, ele, embora que, como ele está na consciência, ele também esteja aqui, mas para nós acessarmos ele, nós precisamos ir à mente. Então, como nós não temos consciência da mente, então a única forma de sabermos do Espírito Santo é através dos efeitos, é através do trabalho que ele faz em nós, porque o resultado, sim, a gente percebe aqui, na nossa condição de consciência individual. Inclusive, esse curso veio dos efeitos do Espírito Santo. Um curso em milagres. Milagres significa aquilo que vai comprovar a nós como tomadores de decisão, de que o Espírito Santo continua sendo a nossa realidade, que ele continua na nossa mente, e, portanto, nós não nos separamos do nosso ser, de Deus. Então, por isso que Jesus, mais uma vez, reforça que a gente só tem como ficar ciente do Espírito Santo através dos seus efeitos. Não podes vê-lo com os teus olhos, nem ouvi-lo com os teus ouvidos.
Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma criação de Deus, ele tem a característica do todo, ele não é um corpo físico. E o físico, ele foi projetado para ver limites, só para ver a casca, ele não vê conteúdo, ele vê formas. Os olhos enxergam formas, os ouvidos escutam formas de vibração, todos os nossos tatos, nossa capacidade sensorial, ela enxerga apenas forma, ela não vê conteúdo. E o Espírito Santo é conteúdo. Então, como podes percebê-lo? Como perceber o Espírito Santo se não é através do corpo que a gente o percebe? Se inspiras alegria e os outros reagem a ti com alegria, mesmo que não estejas vivenciando a alegria em ti mesmo, tem que haver alguma coisa em ti que é capaz de produzi-la. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Eu não sei se vocês já se tiraram um tempo de perceber isso, mas eu, na minha experiência, já vivenciei muito disso, de mesmo num estado em que eu não me sentia com alegria interna, principalmente quando ia às reuniões, ou quando eu lembrava do Espírito Santo e via e me encontrava com alguém, mesmo que eu não presenciasse alegria, com a lembrança que já tinha trabalhado de ver o Espírito Santo, eu sempre recebia alegria de volta, mesmo que, embora que às vezes eu não a sentia. E isso me fez, eu acho que, tão fã desse curso, a ponto de não largar ele mais, a ponto de querer compartilhar o que eu vivo com ele, de querer encabeçar esse projeto, de termos esses nossos encontros, porque realmente existe uma parte em nós, mesmo que eu não esteja acessada a ela, mas é possível eu me lembrar do Espírito Santo e funciona, gente. A lembrança do Espírito Santo no irmão faz exatamente isso que ele está descrevendo aqui no 4. Até vou reler de novo, que ele diz aqui no 1:4. Se inspiras alegria e os outros reagem a ti com alegria, mesmo que não estejas vivenciando alegria em ti mesmo, tem que haver alguma coisa em ti que é capaz de produzi-la. Se isso está em ti e pode produzir alegria, e se vês que de fato produz alegria nos outros, tens que estar dissociando-a em ti mesmo. Então, na verdade, existe uma coisa assim em nós, e eu acredito que todos vocês já, em algum momento, se deram conta disso, que alguma coisa que vocês não estiveram sequer cientes produziu alegria em algum irmão de vocês. E se isso é possível, é porque na nossa mente nós estamos dissociando, nós estamos separando aquela coisa que produz alegria daquele sentimento que eu estou tendo naquele momento. Então, isso significa que existem duas partes em mim. Existe o Espírito Santo, a quem eu convoquei, e ele traz essa alegria de volta, através do testemunho do irmão, e existe o ego meu, com quem naquele momento estou identificada, certamente, se não estou vivenciando alegria. Então, isso é mais uma comprovação de que realmente na nossa mente existem os dois sistemas de pensamento. Existe tanto aquele que traz alegria, como existe o ego também. Então, na nossa experiência, isso é fato. E o mais incrível disso é que a gente pode acessar, pode se tornar feliz, pode mudar o pensamento, não mudando dentro da gente, mas pedindo esse testemunho de ver o Espírito Santo no irmão. E aí, a alegria que ele traz de volta, isso muda a nossa percepção. Porque a gente acredita naquilo que a gente vê lá fora. Se a gente pedir para ver o ego no irmão, nós vamos acreditar que somos o ego. Mas se nós pedirmos para ver o Cristo no irmão, para que o Espírito Santo seja aquele que dê a resposta para nós, mesmo que a gente não esteja vivenciando a experiência de estar conectada, mas essa lembrança, esse desejo sincero de que o Espírito Santo seja a resposta no irmão, isso
trará essa resposta do Espírito Santo, e isso comprovará a nós que o Espírito Santo também está em nós. É assim que nós saberemos e que a alegria ainda está em nós, e isso é uma grande dádiva de alegria para nós. Isso não tem nada a ver com a euforia que o ego oferece, porque a euforia do ego era uma alegria própria, mas que os outros normalmente, na maioria das vezes, atacam. Eu estou feliz, eu estou na euforia, vem alguém lá e bota um balde de água. Por quê? Porque estou no ego e estou vendo o ego no outro. E o outro se ressente, ele vê a alegria e acha que eu estou feliz porque eu roubei ela dele. E aí ele contra-ataca. E com o Espírito Santo é o contrário. Nós pedimos para ver o Cristo no irmão, e ele responde independente dele estar ciente disso ou não. Até o que ele faz no comportamento pode não fazer sentido, mas alguma coisa nele vai responder com alegria para nós. E aí nós saberemos dessa conexão. Continuando aqui do 2, parece-te que o Espírito Santo não produz alegria em ti de forma consistente só porque não fazes surgir a alegria nos outros consistentemente. Então, se nós não fizemos o retorno da alegria nos outros, é porque nós falhamos. Aparentemente, a gente pode pensar que é o Espírito Santo que está falhando, mas é nós que falhamos aí em querer ver o Espírito Santo no irmão. Quando a gente, como eu falei há pouco, quando a gente quer ver o ego no irmão, certamente que virá ataque. Pode até vir uns momentos bons, porque o ego ele é dual, ele até aparentemente tem coisas boas também, mas sempre tem um preço muito alto que ele cobra por isso. E a alegria do Espírito Santo é genuína, então ela é gratuita. As reações dos outros a ti são as tuas avaliações da sua consistência. Então, na verdade, nós avaliamos nos outros a consistência do Espírito Santo e esquecemos que somos nós os detentores do que nós queremos ver no irmão. Essa decisão é nossa. Isso não cabe ao Espírito Santo, o que eu quero ver no irmão. Só cabe a ele trazer o testemunho se eu aceitar ver o Espírito Santo nele. Se eu não quero, se eu ainda quero ver o ego nele, o Espírito Santo aguarda até eu mudar a minha mente. Quando és inconsistente, ou seja, quando eu falho em querer ver o Espírito Santo no irmão, quando eu vejo o ego nele, nem sempre fará surgir a alegria e, portanto, nem sempre reconhecerás a sua consistência, a consistência do Espírito Santo. Se eu ainda quero ver o irmão separado, como um ser separado, eu estou vendo o ego nele, eu não posso reconhecer a consistência do Espírito Santo, porque não me abri para ela. O que ofereces ao teu irmão, ofereces a ele. O que eu quero ver no irmão, eu estou oferecendo ao Espírito Santo, porque ele não pode ir além do teu oferecimento na sua doação. Então, se eu não me abrir para ver o irmão como ele realmente é, como um Cristo, se eu não oferecer essa abertura, eu também não a posso oferecer ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no irmão. E a minha vontade é sacra. O que eu decidir, a minha vontade, o próprio Deus respeita, porque não existem duas vontades. Por isso que, então, o que eu ofereço ao irmão, eu ofereço ao Espírito Santo. Isso é assim, não porque ele limite a sua doação, não é porque o Espírito Santo limita a doação, mas simplesmente porque limitaste o teu recebimento. A decisão de receber é a decisão de aceitar. Se eu quero receber, então, a luz, eu preciso aceitar a luz. Simplesmente isso. Se eu não quero aceitá-la através do meu irmão, eu não estou aceitando ela para mim. E aí o Espírito Santo não pode fazer nada, ele não pode se impor. Ele simplesmente aguarda até que eu mude a minha mente
e eu decido aceitar. E no que eu aceitar, eu a terei. No 3, se os teus irmãos são parte de ti, vais aceitá-los? Então, novamente, Jesus falando do nível mental, do nível do que são os irmãos, eles são parte de mim, não é no nível físico, corpos é claro que não fazem parte um do outro, mas isso aqui também é só uma projeção, não é a realidade. A realidade é a mente e é o espírito. Então, se eu quero aceitar o meu irmão, ele como parte de mim, eu preciso aceitá-lo. Só eles podem ensinar-te o que tu és, pois o teu aprendizado é o resultado do que lhes ensinaste. Então, novamente, a única forma de eu me reconhecer como filho de Deus é eu aceitando o meu irmão como filho de Deus. Por isso que o irmão é o meu salvador, por isso que também não existe salvação direta de eu enquanto parte individual, voltar a Deus. Porque Deus não reconhece parcialidade. Deus só conhece o que é íntegro, o que é total. E a minha totalidade está em o meu irmão, que ele também faz parte da mesma mente que Deus criou. Deus não criou duas mentes. A consciência da mente que aparentemente está separada aqui. Mas o irmão faz tão parte da mente crística quanto eu faço. O que invocas, então, no irmão, o que invocas nele é o que invocas em ti mesmo. Se eu invoco o Espírito Santo no meu irmão, eu o estou invocando em mim. E na medida em que tu invocas neles, vem a ser real para ti. Deus tem apenas um filho, conhecendo-o a todos como um só. Então, na nossa experiência, parecem ser milhares de fragmentações, milhares de filhos. Mas, na verdade, todos fazem parte do mesmo corpo do Filho de Deus. Então, Deus só reconhece um filho, só que nesse filho, ninguém e nada está de fora, nada que seja real, nada que Deus tenha criado, nada que realmente tenha vida está fora dessa mente. Só o próprio Deus é mais do que eles, do que a criação, mas eles não são menos do que ele é. Então, Deus é mais no sentido que Deus é o Criador. Então, Deus é a causa, o Filho é o efeito. Então, Deus fez o Filho e não o Filho a Deus. Nesse sentido, então, Deus é mais e, no entanto, o Filho não é menos do que Deus. Queres conhecer o que isso significa? Se o que fazes ao meu irmão, fazes a mim, e se fazes tudo a ti mesmo, porque nós somos parte de ti, tudo o que nós fazemos também pertence a ti. Então, Jesus está dizendo, se o que eu faço para o meu irmão, eu estou fazendo para Jesus. E o que eu faço para Jesus e para o irmão, eu estou fazendo para mim mesmo, porque somos um só ser. Então, tudo que o irmão faz, tudo que Jesus faz, também é para mim. Então, tal é o poder da unicidade. Tudo que é feito por todos também me pertence, também é a mim. Então, novamente, isso é no nível mental, no nível dos pensamentos, no nível do amor, porque no nível físico isso é incompreensível. Mas a nossa mente, o nosso pensamento compreende isso. Cada um que Deus criou é parte de ti e compartilha a sua glória contigo. Há pouco Jesus disse aqui que Deus só tem um filho, e agora diz a cada um que Deus criou. Não existe incongruências aqui, porque Jesus não está preocupado com as palavras em si, e sim com o conteúdo por detrás das palavras. E ao ele explicar que Deus só tem um filho, ele explicou que todos fazem parte da mesma filiação. Então, por isso que cada um que Deus criou é parte de ti, porque Deus, tudo que é dos irmãos também é parte da minha mente,
E por isso que a glória do meu irmão também pertence a mim, assim como a minha glória pertence ao irmão. A sua glória pertence a ele, né? A glória do irmão pertence a Deus, mas é igualmente tua. Tu não podes, portanto, ser menos glorioso do que ele é. Então, aqui, novamente, a igualdade da glória do Filho de Deus, que é a nossa real identidade, que é o que todos nós, de fato, somos. O que é que cada irmão nosso, por mais enganado que ele esteja aqui no nível da forma, por mais que seu comportamento pareça totalmente contrário a Deus, por detrás dele, o ser que ele é, a mente que ele é, ela ainda está íntegra com a própria glória de Deus. Ele apenas não está ciente disso, enquanto ele se identifica separado de Deus. Como também acontece conosco quando a gente está com a mente do ego no comando. Deus é mais do que tu és somente porque ele te criou, mas nem isso ele quer impedir a ti. Então, Deus nos criou, mas ele nos deu a mesma capacidade de criar. E essa criação é no céu. Ela não tem, assim, um comparativo no físico, porque ela também é total, ela é extensão, ela é em pensamento, ela é em amor, ela não é em forma física. Aqui no mundo físico, nós compreendemos criação como fazer algo. E fazer algo é a partir de necessidade. Deus não faz nada a partir de necessidade. Ele cria a partir do amor que não consegue ser contido em si mesmo pela característica de ser amor. O amor precisa ser continuamente dado e recebido pelo que ele é. E nesse sentido, nós também estendemos o amor de Deus e nós mesmos criamos pensamentos amorosos na mente de Deus. Então, isso é o mais próximo que a gente pode imaginar da criação de nossa criação real no céu. Portanto, podes criar assim como ele o fez, e a tua dissociação não vai alterar isso. O que é a dissociação, de novo? A minha separação que eu fiz na mente. O fato de eu ter aparentemente dividido a minha consciência na mente e agora estar ciente fora da mente de Deus, eu criei uma nova consciência, uma consciência separada, uma consciência egóica, isso não afeta de forma alguma a minha criação. Nem a luz de Deus, nem a tua, serão atenuadas pelo fato de não veres. Então, isso é como a gente estar numa sala iluminada e nós vendarmos nossos olhos. Pelo fato de vendarmos os olhos, a gente passa a não enxergar na sala, mas isso não afeta a luz da sala, porque ela continua iluminada. Então, nossas criações reais, elas em nenhum segundo sequer, elas foram interrompidas por causa da nossa dissociação, por causa do nosso pensamento de separação de Deus. Nós apenas esquecemos delas. Nós apenas não estamos cientes delas na nossa vivência aqui dissociada. Mas isso não afetou a sua realidade. Porque a filiação tem que criar como um só, tu te lembras da criação sempre que reconheces parte da criação. Então, aqui que entra por que é fundamental nós vermos, e ver é pensarmos o Cristo no irmão. Porque sempre que eu ver, como ele diz aqui, a criação em parte, numa parte da criação, sempre que eu ver a criação como uma só, tu te lembras da criação. Então, sempre que eu ver o Cristo no irmão, na verdade, eu estou me lembrando de toda a criação, porque o todo é uno. Se eu ver em um pedacinho, eu estou vendo no todo, porque não existe mais separação. Cada parte que lembra soma-se à tua integridade, porque cada parte é íntegra. Então, novamente, é no irmão que eu posso conhecer a minha integridade. É no irmão que eu posso ver o Cristo.
Eu não posso ver ele diretamente só em mim, porque aí sim ele é fragmentado, porque eu julguei uma parte do Cristo fora. Mas basta eu reconhecer em um único irmão, desde que não tenha nenhum outro a qual eu me recusaria a ver, basta ver em um para eu ter o todo. Não preciso lembrar conscientemente, enquanto estou com uma mentalidade tão fragmentada de todos. Basta lembrar de um. A integridade é indivisível, ou seja, a integridade ela não pode se dividir, mas tu não podes aprender sobre a tua integridade enquanto não a vires em toda parte. Então, independente de quem que seja, se eu a ver numa parte, e se eu realmente a vir, eu preciso saber que ela está no todo. Ou eu vejo a separação no todo, ou eu vejo a integridade no todo. Não tem meio termo. Não tem como eu ver metade das pessoas, ou duas, três, com a santidade, com o Cristo, e o restante com a visão do ego. É todos ou nenhum. Se eu ver Cristo em um só, eu o verei em todos. Mas se eu negar o Cristo a um só, eu estou negando a todos. E aí não saberei do Cristo em mim. Podes conhecer-te só como Deus conhece seu Filho, pois o conhecimento é compartilhado com Deus. Então, Deus só vê o Filho dele íntegro. Deus não vê parcialidade, ele não vê partes. Quando despertares nele, conhecerás a tua magnitude por aceitares a sua ausência de limites como a tua. Mas, por enquanto, tu a julgarás como julgas a do teu irmão e vais aceitá-la como aceitas a dele. Então, quando nós despertarmos, nós saberemos que a magnitude de Deus é a nossa. Mas, por enquanto, como nós ainda estamos na limitação, enquanto nossa visão for limitada, eu só posso ver a magnitude se eu a escolher ver no irmão. E assim que eu aceitá-la no irmão, eu saberei que eu a tenho. Tu ainda não despertaste, isso é fato, mas podes aprender como despertar. E esta é a melhor notícia de todas. Nós não estamos presos eternamente ao ego. Isso é uma escolha nossa. Nós podemos aprender como despertar. Muito simplesmente, o Espírito Santo te ensina a despertar os outros. Então, esta é a fórmula do despertar. E o que é despertar os outros? Sair ensinando agora o curso? Não. Despertar é ver o Cristo nos outros. Isso é despertar o irmão. Eu saber e ver, novamente, eu estou falando, é pensar. Não é um ver com os olhos físicos, não é o que eu estou escutando com o ouvido. É o meu pensamento que sabe que por detrás daquele corpo funcional ali está uma mente de Cristo, está o poder do Filho de Deus. Então, isso é despertar o irmão, eu ver isso nele. E é essa fórmula para mim despertar. É assim que é o plano da expiação. É assim que o Espírito Santo funciona. À medida em que tu os vês despertos, vais aprender o que significa o despertar e porque escolheste despertá-los, a sua gratidão e a sua apreciação do que tu lhes deste vão ensinar-te o valor do despertar. Então, se nós escolhermos ver o Cristo, e lá no início da aula a gente viu que se nós ver o Cristo, pensar o Cristo no irmão, ele responde com alegria para nós, isso, além de despertá-los, é isso que vai fazer com que nós venhamos a dar valor para o despertar. É aí que a gente vai largar do ego sem o menor arrependimento, sem qualquer resíduo de sacrifício. Porque aí nós vamos aprender o valor do despertar, o valor da alegria, porque o irmão vai nos ensinar de novo a ser feliz através do Cristo dele. É essa maneira que a nossa mente vai novamente aprender a ser feliz.
Muitos já tentaram aprender a ser feliz por conta própria, mesmo se unindo a Jesus, ao Espírito Santo, mas não o fizeram através do irmão. E isso é muito frustrante, porque não há uma alegria parcial. A alegria genuína, ela precisa vir da parte da nossa mente crística, e ela está no irmão. E aí, sim, a nossa mente, nós como tomadores de decisão, vamos aprender a apreciar um novo tesouro. Porque o ego nos ensinou a apreciar um tesouro que nos esconde de Deus, que nos esconde do nosso ser e que nos dá tão pouco em troca disso. Ele nos dá uma experiência dentro de um corpo, dentro de uma vida muito limitada, que tem um breve intervalo de vida, e repleto de poucas alegrias e muitos desapontamentos, muita frustração, muita luta. Então, é muito pouco que o ego nos dá. E ainda assim, se a gente não conhece a alegria que vem do nosso ser, aí o medo toma conta e a gente se apega a esse pouco que o ego dá. Então, olhem a dádiva que é o irmão. Ele é nosso salvador. E o irmão não precisa nem estar ciente, ele pode continuar fazendo as aberrações no comportamento que ele estiver fazendo, porque isso aqui é um processo mental, é um reconhecimento de que ele é o Cristo, e o irmão, mesmo que não esteja ciente, ele, de alguma maneira, a gente vai acessar o Cristo nele. Por quê? Porque só seres da mesma ordem se comunicam. Se eu estou na minha mente certa e acessando ao Espírito Santo no irmão, é o Espírito Santo no irmão que vai me responder e não o ego. Embora que o irmão continue no ego para as demais coisas, mas de alguma maneira eu vou reconhecer isso. E isso traz tanta alegria, como ele colocou aqui, que nós vamos voltar a apreciar o valor do despertar. No 5.4, eles virão a ser, os irmãos, nessa alegria, eles virão a ser as testemunhas da tua realidade, como vós fostes criados, como testemunhas da realidade de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, nós testemunhamos que o Deus é um ser vivo, que Deus vive, porque Ele nos fez. E as nossas criações testemunharão que nós temos vida, porque nós também criamos. No entanto, quando a filiação se reúne e aceita a própria unicidade, ela será conhecida por suas criações, que testemunham a realidade dela, assim como o filho faz com o pai. Então, no céu, ou na mente certa, nós compreenderemos isso, as nossas criações, aquilo que a gente estendeu de amor e que foi feito para cada parte que é real, que faz parte da mente, isso são os testemunhos que nos trazem a consciência de que nós somos reais, assim como nós testemunhamos a existência do Pai. Milagres não têm lugar na eternidade, porque são reparadores. A gente sempre tem colocado aqui que os milagres, e isso que nós estamos aprendendo aqui, que Jesus está nos convocando, é para nós sermos trabalhadores em milagres, porque os milagres são a reparação que nós precisamos, uma vez que nós pensamos em separação de Deus e passamos a acreditar nisso. Então, agora, na nossa mente, nós precisamos uma reparação para cada pensamento equivocado que o ego nos deu. Para cada coisa equivocada que nós passamos a acreditar, nós precisamos agora de uma reparação. E por isso que os milagres, então, eles não fazem parte do céu, porque o céu é só a criação. Lá não existe nada para reparar. Lá não existe falta, não existe equívoco. Então, os milagres são um recurso temporário, mas que é o que nós necessitamos aqui para corrigir a nossa percepção equivocada. Entretanto,
Enquanto ainda tens necessidade de cura, os teus milagres são as únicas testemunhas da tua realidade que podes reconhecer. Então, como que nós podemos reconhecer que nós ainda fizemos parte de Deus, se a nossa mente acredita que ela está separada? Através dos testemunhos dos milagres. Novamente, por isso que Jesus nos convoca a sermos trabalhadores em milagres. Nós não somos convocados para sermos trabalhadores em milagres para melhorarmos um mundo que nem sequer existe, que nem sequer é real. Nós somos convocados para trazermos milagres, porque o milagre é uma reparação para um pensamento faltoso. Um pensamento que estava subordinado às leis do ego, ele fica livre das leis do ego e passa a testemunhar as leis do amor, as leis da extensão. Isso é o milagre. Então, o milagre é a única necessidade que nós temos agora e a única forma de convencer o nosso tomador de decisões de que Jesus e o Espírito Santo estão certos quando dizem que nós não nos separamos de Deus. Porque tudo dentro do mundo do ego prova o contrário. Tudo dentro do mundo físico, o mundo físico foi feito para provar o contrário. Então, como que a gente vai se convencer de uma coisa que aparentemente não existe testemunhas que mostrem isso? Então, o milagre é a testemunha nesse mundo faltoso, no mundo da ilusão, que vai nos convencer de que nós ainda fizemos parte de Deus. Porque o milagre, ele não está sujeito a nenhuma lei do ego, só as leis do amor. E como só as leis do amor são reais, elas funcionam. E como a gente viu na aula passada, só o que é bom funciona. Então, só os milagres funcionam. O que é do ego aparentemente funciona enquanto nós damos o poder para ele. Enquanto nós estivermos no medo, nós estamos fomentando o ego e dando poder ao ego. Mas o milagre, ele não está sujeito ao ego e, portanto, ele abole o medo. O milagre, ele faz com que o medo desapareça. Porque o que é o medo? O medo é aquilo que fantasiamos dentro da escuridão, quando não vemos. O milagre, ele é a luz. Ele vem da mente certa, ele vem do Espírito Santo. E dentro da mente certa, tudo é visto, nada está às escuras. Então não há medo. Ele simplesmente tira o medo instantaneamente da nossa mente. Então, enquanto nossa mente estiver identificada com um milagre, ela não sente medo. Como nós ainda somos inconsistentes no sentido de ir e voltar entre uma mente e outra, como nós ainda temos coisas a serem corrigidas dentro do nosso inconsciente, então, aparentemente, depois do milagre, a gente pode voltar de volta, certamente, a sentir medo novamente. Mas durante o instante que durar o milagre na nossa mente, nós estamos totalmente fora do medo, porque estamos na mente que vê a unicidade, e na unicidade não existe ataque, então não existe defesa também, não existe medo, só a extensão do amor. Por isso que os milagres, então, testemunham a nossa realidade. No 6.3, não podes apresentar um milagre para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e recebê-la. Então, o milagre também ele precisa ser dado e aceito. Novamente, eu preciso do meu irmão. Se eu quisesse dar um milagre a mim mesma, eu estaria proclamando a separação. Eu estaria novamente dando realidade à separação e eu me colocaria num status acima do meu irmão. Eu posso ser salva independente do irmão. E isso, de novo, feriria a integridade do Filho de Deus. Por isso que eu não posso fazer milagres para mim mesma, mas eu posso receber milagres se eu os aceitar através do irmão. E como que eu aceito? O irmão precisa saber disso, o irmão
comportamental precisa saber disso? Não. O irmão comportamental não precisa saber disso. É o irmão na mente, no pensamento, o que eu penso do meu irmão. É isso que traz o milagre para mim. Eventualmente, ele também, no comportamento, sente o efeito e, sei lá, de repente, um antigo ódio desaparece, porque esse acordo foi desfeito e o irmão se sente feliz, mas ele nem sabe por quê. Mas nós sabemos porque a gente, novamente, aceitou o milagre, aceitou que a mentalidade real do irmão é o Cristo. Isso é reparador dentro de nós. Por isso que, vou ler aqui de novo no 6:3, não podes apresentar um milagre para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e recebê-la. No tempo, o dar vem em primeiro lugar, embora sejam simultâneos na eternidade, onde não podem estar separados. Então, aqui eu primeiro preciso dar para o meu irmão essa visão, e aí eu a recebo. Mas, na verdade, elas vêm junto. A Rafaela levantou a mão. Rafaela, só abrindo o microfone. Ou, de repente, só apertou. Eu não sei. Rafaela, você quer colocar alguma coisa ou alguma dúvida? Não está respondendo, então vamos continuar aqui. Então, no 6:5, quando tiveres aprendido que são o mesmo, que o dar e o receber são o mesmo, a necessidade do tempo terá terminado. Então, não precisarei mais de um sonho de mundo separado. Posso voltar à consciência de céu. Quando eu aprender que dar e receber são o mesmo, porque eles funcionam no mesmo lugar, eles funcionam na mente de Deus e na mente do Filho, que é o único a mente de Deus. Eles funcionam na unicidade. O dar e receber funcionam num só lugar, na mente certa. A Rafaela está se desculpando que deu problema no áudio. Mas a hora que conseguir abrir o microfone, a Rafaela só abrir ele que tudo bem. No 7, a eternidade é um tempo único e a sua única dimensão é sempre. Então, a eternidade não tem nada a ver com o espaço e o tempo que nós vivenciamos no mundo físico. Então, a coisa mais próxima que a gente pode entender é sempre, mas não é um sempre contínuo de trás para frente, é um sempre total de tudo. Então, é quase que impossível a compreensão de uma mente fragmentada dessa dimensão da eternidade, mas a gente consegue ter um leve deslumbre do que seja isso. Então, esse sempre, esse tudo está em todos o tempo todo. Isso nada pode significar para ti enquanto não te lembrares dos braços abertos de Deus e finalmente conheceres a sua mente aberta. A mente de Deus é aberta porque tudo está nela. E os braços abertos de Deus, há pouco eu falei, Jesus, ele não se preocupa com palavras, então isso aqui é metafórico. Deus não é um ser físico que tenha braços, mas os braços abertos para nós é um símbolo de acolhimento, é um símbolo de que tudo está contido num abraço. Num abraço não há agressão, há aceitação, há reconhecimento, há familiaridade. Então, nesse sentido, Deus e seu Filho estão contidos no todo. Por isso que Jesus fala dessas palavras metafóricas de uma maneira muito bela. Só deixa eu ver aqui da Rafaela. A minha pergunta era sobre esse trecho. Não podes apresentar milagres para ti mesmo? Para mim não ficou claro. O que seria isso? Poderia dar um exemplo? Gratidão. Milagres para mim mesmo seria eu querer corrigir, Rafaela, alguma coisa que dentro de mim, mas continuar vendo o irmão
culpado ou aquela situação que trouxe aquilo até mim como culpado. Eu querer a salvação, eu querer a paz e desejar o mal para o outro, por exemplo. Aquele, tipo assim, querer uma vingança para o irmão e, ao mesmo tempo, eu quero me ver livre daquilo dos efeitos do que ele fez, aparentemente, para mim. Então, eu não posso eu me dissociar, eu trazer uma bênção para mim, ou trazer um milagre para mim, e não incluir aquilo, porque o milagre ele é uma reparação. Então, o milagre só é necessário onde existe uma falta. No céu não existe milagre. Se não há falta, não precisa milagres. Então, o milagre, como a reparação, ele só pode existir se ele abraçar aquilo que causou aquilo que precisa ser reparado. Então, o milagre, ele é a todos, ele não é só para mim, nesse sentido. Ok. Então, a Rafaela deu o sinal de ok. Então, Deus, ele conhece a sua mente aberta. Por que a mente de Deus é aberta? Porque ela é una e ela é todo. E nós estamos incluídos nesse todo. Então, aqui Jesus está falando do nível da unicidade completa. Onde Deus é e nada mais existe. Então, como ele, né, como Deus, tu és sempre. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo, nós não somos esse corpo que nasceu há algumas décadas atrás e que daqui a uns tempos vai deixar de parecer que existe. O que nós somos, de fato, existiu sempre, porque Deus sempre existiu, porque nós somos da dimensão da unicidade. Isso que nós experienciamos aqui é apenas um sonho, é uma ideia faltosa que precisa de correção, porque essa ideia faltosa foi um desastre para a paz da nossa mente, foi um desastre para a nossa experiência. Então, como ele, como Deus, tu és sempre em sua mente e com uma mente como a sua. Então, nós somos um com Deus e como Deus, com ele e igual a ele. Na tua mente aberta, as tuas criações estão em comunicação perfeita, nascida da perfeita compreensão. Naquela oração que às vezes a gente fez aqui, de imaginarmos nós fazendo parte de uma luz que abraça tudo, que não deixa nada de fora, é porque a luz, isso serviu como uma forma da gente ter um leve deslumbre do que é uma comunicação perfeita, porque na luz tudo está aberto, tudo está às claras, nada está escondido, portanto, nada pode agredir, porque tudo faz parte do mesmo, se tudo está embutido da mesma luz. Se tudo vibra dentro da mesma luz, então não há oposição. Então, por isso que ele diz que na tua mente aberta, ou seja, na nossa mente certa, as tuas criações estão em comunicação perfeita, nascida da perfeita compreensão. E a minha mente aberta é uma só com a mente do irmão. Então, na minha mente e na mente do irmão, na mente certa, existe uma compreensão perfeita. Por isso que lá no início da aula, novamente, Jesus disse que é possível trazer a alegria do irmão para nós ao nosso pedido. A nossa ideia de conectar no Espírito Santo do irmão. Porque existe uma compreensão perfeita, então existe uma comunicação perfeita de mente certa para mente certa, de Espírito Santo para Espírito Santo. Na mente equivocada não existe nem comunicação e nem compreensão, porque ela é ruptura. Por isso que tudo que vem do ego é ataque, por isso que é preciso ter defesas no ego. E por isso que a paz está totalmente abalada, e por isso que o medo é o grande ganho que o ego nos dá na sua não comunicação.
porque dá medo mesmo. Na escuridão não se conhece. E o que não se conhece, obviamente que traz medo. Se pudesses aceitar ao menos uma delas, né, aceitar a comunicação com um único irmão, com um único ser, não quererias nada do que o mundo tem a oferecer. Se nós, de fato, uma vez deslumbrarmos o que é entrar em unicidade no Cristo do irmão, nunca mais a gente voltaria a querer ver-se separado do irmão. Tal é a alegria, tal é a bênção, tal é o bem-estar que vem disso. Tudo mais seria totalmente sem significado. O significado de Deus é incompleto sem ti, e tu és incompleto sem as tuas criações. Então, se nós pudéssemos acessar, e quando que podemos acessar? No perdão perfeito à crença de separação. No perdão perfeito ao irmão que a gente vê separado de nós. Nós podemos acessar as nossas criações. Por quê? Porque tudo que nós criamos no céu, embora aqui estejamos esquecidos disso, isso também foi feito para o irmão, e está dentro do irmão. E nós podemos acessar essa alegria, esse bem-estar de sentir-se una, de sentir-se parte disso, de sentir-se totalmente íntegro. E no momento que a gente tiver uma história de reconhecimento disso, nada mais fora disso fará significado. O ego deixará de ter significado para nós. O medo deixará de ter significado. Porque como que pode existir medo na total confiança da unicidade? E como eu disse há pouco, o próprio Deus é incompleto sem mim. Então, se Deus, que é todo amor, que é o todo, ele é incompleto sem mim, ele não seria Deus se eu faltasse a ele. E assim também eu sou incompleto sem o irmão e sem as minhas criações. Só a unicidade total é completeza. Aceita o teu irmão nesse mundo e não aceites nenhuma outra coisa, pois nele acharás as tuas criações, porque ele as criou contigo. As criações da nossa mente real, da mente certa, as criações do céu, elas foram feitas com o irmão e para o irmão. E as do irmão foram feitas conosco e para nós. Então, aceita isso aqui nesse mundo, aceita o irmão nesse mundo. Aceitar o irmão não significa, novamente, aceitar o comportamento egóico do irmão. Aceitar em pensamento que está além daquilo que o ego testemunha. Aceitar que por detrás do que os olhos comprovam, ainda está o Cristo. Se eu aceitar isso no meu irmão, eu estou aceitando as minhas criações. E isso é motivo de grande alegria, porque isso é a extensão da alegria. Nunca saberás que és co-criador com Deus enquanto não aprenderes que o teu irmão é co-criador contigo. Então, o irmão, ele fez tudo conosco na unicidade. Se eu quero conhecer as minhas criações em Deus e no céu, eu preciso saber que meu irmão não estava faltando, ninguém estava faltando. Jesus, quando se iluminou, foi quando ele teve a consciência que todos nós, todos os irmãos, de todas as dimensões, de todos os tempos, vamos chamar assim, estavam com ele, porque só o que era real neles estava neles. E nós estamos sendo convocados pelo Espírito Santo, em nome da nossa alegria, de nós sermos felizes, a vermos o mesmo no irmão. Por isso que Jesus dedicou um subtítulo inteiro à aceitação do teu irmão. Este é um privilégio, não é uma obrigação para nós. É um privilégio nós podermos aceitar o Cristo no irmão. E mais uma vez, esse privilégio é
tão privilégio mesmo, que ele não tem nada a ver com a forma física, o que o irmão faz na forma física. Porque no ego, como eu falei há pouco, o ego ele é insanidade. Se o irmão, aparentemente, ele escolheu estar insano, estar com ego, ele pode parecer insano, mas isso não é o que ele é. E eu preciso só acessar o que ele é na minha mente, no meu pensamento. A salvação, ela é um reconhecimento mental. E por respingos, por efeitos secundários, o mundo aqui muda junto também. Eventualmente, o irmão, até no mundo físico, pode mudar junto, mas a minha alegria já está assegurada. Este é o plano de salvação do Espírito Santo para nós aqui no sonho. Essa é a forma dele nos despertar, porque quando nós não tivermos medo, próprio Deus vai nos alcançar. Então, nós só precisamos preencher as condições para que Deus possa nos alcançar, porque só seres da mesma ordem se comunicam. E Deus não pode se comunicar com medo, porque ele não fez o medo. Então, o medo não é real. Mas nós não sabemos isso enquanto a gente estiver se conectando com o ego. Então, o plano de expiação, ele é muito simples, ele é totalmente praticável e ele é no pensamento. Nós só não o fizemos com o irmão se tivermos resistências e ainda quisermos a idolatria do ego, ou por medo, ou por acharmos que ele ainda tem algum tesouro para nos oferecer. Mas aqui está muito claro o caminho de como alcançar a alegria, através de ver o Cristo no irmão. Simples assim. O ego até duvida que uma coisa tão simples possa funcionar, mas Jesus diz só o simples pode funcionar, porque a engenhosidade é do ego, porque o ego tem que esconder as coisas. Deus, que é só unicidade, ele só conhece simplicidade. Então, isso nós tínhamos aqui sobre a aceitação do irmão. E semana que vem nós temos as duas avaliações. E grandeza versus grandiosidade. Há pouco eu falei da engenhosidade do ego, a grandiosidade do ego versus a grandeza. Deus tem a grandeza, o ego a grandiosidade. O ego é individual, é separado, Deus a unicidade. E mais do que acessar o Espírito Santo no irmão, o próprio Espírito Santo orienta nossos pensamentos, se nós o permitirmos. Por isso que Jesus diz, é tão pouca a nossa parte. Nós simplesmente precisamos aceitar os pensamentos do Espírito Santo, aceitar o Espírito Santo e aceitar a receber. O resto, tudo nos é dado. Tal é a simplicidade e tal é o pouco que nós precisamos oferecer e o muito que nós receberemos por conta disso. Alguém tem alguma coisa, então, agora a compartilhar? Ou ficou alguma dúvida? Ou gostaria de testemunhar alguma coisa? Nós estamos na nossa hora do compartilhar. O Márcio levantou a mão. Oi, Ing. Oi? Eu achei esse capítulo não, né, mas esse trecho que a gente estudou hoje muito interessante e me lembrou, eu não sei se você lembra que algumas aulas atrás eu trouxe aquele caso de que eu estava indo treinar e vi uma menina fumando e comecei a classificar na minha mente, né? A partir dali, eu criei o hábito de observar a minha mente todas as vezes que eu encontrava com alguém, quais eram as sensações que eu tinha e quais os pensamentos que eu usava para me conectar com aquela pessoa. E aí eu percebi uma coisa, o ego ele é muito sutil para confirmar a separação. E aí eu comecei a me lembrar do meu início de estudante, né?
há um ano atrás, que eu participava de muita live, eu assistia muita live, não ao vivo, assim, né? Mas eu assistia muita live, muita gravação, e muitas vezes o ego ele faz você começar a criar níveis. Esse sabe mais, esse sabe menos. Aí você começa a criar quem é que você quer seguir, esse você admira, esse você critica, aquele você começa a buscar equívoco na fala dele. E eu fui fazendo assim uma linha do tempo e que me ajudou a tirar a mente desse lugar foi quando eu entendi justamente que eu preciso incluir a todos na salvação. E uma coisa importante é que esse incluir a todos não é incluir quem eu penso que sabe ou quem eu penso que não sabe. E aí também eu comecei a observar em cada irmão, independente do que ele está dizendo, a oportunidade de perdão, a oportunidade de correção para minha mente, entendeu? Então, assim, hoje eu participo de uma reunião como essa, a minha mente ela não está direcionada a observar o que a pessoa está falando. A minha mente está direcionada a entender o que está por trás daquilo ali e lembrar que todos nós somos o Cristo, sabe? E é um treino mesmo, porque muitas vezes alguém fala alguma coisa, você quer logo direcionar sua atenção para um equívoco. E aí você volta sua mente e diz, é impossível meu irmão estar equivocado. Se ele ainda não sabe, ele vai saber. Ou, muitas vezes também, tem que tomar cuidado, porque essa questão de se ele ainda não sabe, ele vai saber, também vem do ego. Porque cada um sabe o que é importante, o que a consciência está preparada para esse momento, né? E eu não posso ficar criando dentro da minha mente esses níveis. Eu tenho que entender, pelo menos aqui na minha prática, né? É o que eu procuro fazer. Reconhecer que todos nós temos a mente santa, o que diferencia é a disposição e a segurança que a gente vai adquirindo com o tempo para ir tirando as coisas da frente para se ver mais como Cristo do que com esse personagem. Então isso me ajudou muito e hoje essa aula foi maravilhosa porque reforçou isso, que é o que eu venho tentando praticar. E hoje eu ando pela rua, eu vejo muito menos, assim, aquela classificação que a gente costuma dar, né? Essa pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Automaticamente vem assim, nossa, tem aqui uma oportunidade de perdão. Então, se eu tenho uma sensação, automaticamente a mente vai, entrega, isso não é real, isso não é verdade. Se eu estou numa reunião e o irmão fala algo, eu não estou preocupado se ele está equivocado ou não. Porque se ele tiver uma hora, o equívoco vai sumir, né? O equívoco vai sair. Esse é o plano de Deus para a salvação. E o meu é reconhecer o Cristo em cada irmão. Então eu gostei muito, queria te agradecer. Obrigada, perfeito. E assim, a nossa função é ver o Cristo, sim, mas falando a respeito, então, do comportamento do irmão, porque isso às vezes conflitua o Sim. comportamento, mas assim, o que a gente, na nossa mente, sabe? Eu sei quem o irmão é, ele também, a mente certa dele sabe, mas ele, a parte que está consciente aqui, esqueceu-se. Ele pensa que ele é esse ser separado. Sim. Porque se não houvesse esse pensamento, Jesus não poderia nos ajudar, porque Jesus também sabe da nossa santidade. E, no entanto, Jesus sabe que nós precisamos de ajuda. Como que ele pode nos ajudar sem nos ver separados? Se ele nos vê no céu, se ele vê o Cristo em nós, por que que ele nos ajuda? Não porque ele veja a falta em nós, mas porque ele sabe que nós acreditamos que estamos em falta. Então, Sim. eu posso ver no meu irmão que ele ainda acredita que está em falta, mas a minha função é ver o Cristo nele. E só para complementar, Ing, muitas vezes, né, a gente até critica, né? Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, e o ego ele vai te levando a classificar, a dizer que esse irmão quer se mostrar, esse irmão é muito metido, esse irmão ele acha que sabe tudo de um curso em milagres. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque assim, eu posso aprender com aquele irmão, ao invés de julgá-lo, eu posso usar aquele irmão para me unir a ele e trabalhar a favor da mente do Cristo. Então, assim, se eu quero realmente trabalhar a favor da mente, da una mente, eu
começo a observar a minha mente para não me conectar com isso. Porque isso, ao invés de me ajudar a elevar a minha consciência, me estaciona e cria um vício. Vira um vício você julgar e classificar. Então, realmente, assim, eu adorei esse capítulo. Muito obrigado. Perfeito. A Isabela levantou a mão? Sim, a gente tem muito, assim, é, muito, talvez, mania de julgar as pessoas. Ah, a pessoa fuma, a pessoa faz isso, a pessoa bebe, a pessoa não sei o quê. Eu queria saber, assim, se diante do Espírito Santo ele vê isso, se tem alguma diferença entre a pessoa fumar e tomar um banho, fumar e comer. Não que eu fume nem nada disso, mas é porque, assim, a Paulinha sempre fala isso, que tudo é muito neutro, né? Que não existe certo ou errado. E sim aquelas crenças que a gente aprendeu. Se a gente aprendeu a vida inteira que fumar é errado, então a gente vai ver todo mundo que fumou como errado. Mas qual que é a diferença de ver uma pessoa que fumou e de tomou banho? Que a gente não aprendeu que tomar banho é errado. Mas se talvez a gente tivesse crescido ouvindo isso, a gente ia ver isso como errado, entendeu? É que assim, o Espírito Santo realmente ele sabe que todos são Cristo e ele não vê isso, mas ele sabe também que uma parte da nossa mente está equivocada e ela acredita em níveis. E por ela acreditar e o poder da crença vem do próprio Deus, se ela acredita que ela é o que ela não é, ou seja, se ela acredita que é um corpo, o corpo foi projetado que um banho é melhor que fumar. Então, dentro do comportamento, claro que existem coisas que ferem e existem níveis dentro do comportamento, mas o Espírito Santo ele não trabalha no nível do comportamento e mesmo assim, como eu sempre dou o exemplo, uma mente curada, ela também traz as melhoras para o nosso instrumento de comunicação, que é o corpo. Então, no físico, sim, não tem por que agredir o físico, porque a agressão é um pensamento egóico. Então, fumar, por exemplo, é uma agressão. Tomar banho é um amor, é uma coisa boa que eu faço pro corpo, mas o fumar, então, é uma agressão. Então, o que a mente está projetando ali é um pensamento do ego, mas o Espírito Santo não tem julgamento nenhum. Certo. Mas o que eu quis dizer não é nem questão da agressão. Não tem esse negócio de ser, porque a pessoa está fumando, está bebendo, está se drogando, está se prostituindo, isso é errado. Não existe isso, né? Não existe errado no nível da mente certa. Mas para ela despertar, quanto mais a gente se afunda no ego, menos a gente está propenso aos pensamentos a ouvir o Espírito Santo. Então, ela está se ferindo, sim. Certo, mas a consciência é uma jornada só de consciência. É uma jornada só de consciência. Eu estou falando na questão de ser certo ou errado. Não existe isso, né? No nível 1, no nível da mente certa do Espírito Santo, não existe. No nível do comportamento, como Jesus sempre diz, a gente não deixaria uma criança, um bebezinho, uma criancinha de 1 ano, brincar com uma faca pontiaguda, porque ela vai se ferir. Então, por que, se nós, como criancinhas, que pensamos, que brincamos que somos o que não somos, por que nós vamos nos permitir ferir? Por que nós vamos aumentar a dor? Então, no nível aqui, existe coisas certas e erradas, coisas que nos ferem e coisas que nos levam a abrir a nossa mente. No nível, são 2 níveis. No nível real, não existe certo e errado. No nível do comportamento, isso não significa que o nível do comportamento é real. Significa que nós temos um pensamento que ainda acredita nele. E o poder do pensamento é o próprio poder de Deus, que nós emprestamos àquilo que nós queremos acreditar. E porque nós emprestamos esse poder, então o nível do comportamento para nós, por enquanto eu me identifico com o corpo, ele, nesse sentido, ele é verdadeiro. E aí, existem coisas certas e coisas erradas, sim. Não que isso vai me levar no nível 2, mas eu preciso de proteção, enquanto eu ainda não desperto. Perfeito, obrigada. Certo? Alguém tem mais alguma colocação para nós? Deixa eu só ver aqui no chat.
Agradecimentos. Se é isso, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação, pessoal. A Flora levantou a mão. Eu só queria compartilhar que me veio uma sensação que eu tive muito forte quando comecei a estudar o curso, porque eu já estudava a não dualidade antes do curso, já estava muito familiarizada já. Porém, era um estudo muito voltado, porque era sobre uma outra ótica, muito no nível individual. Era muito treinar meditação, era uma coisa muito eu com, né, acreditando que numa salvação individual. E o curso, ele me emocionou demais, porque por mais que eu me dedicasse, me praticasse, meu coração não estava aberto. E através do curso, meu coração se abriu. Porque meu caminho é através do irmão. Existem outros caminhos não duais que podem servir para outras pessoas, mas certamente, definitivamente, não foi meu caminho, porque a diferença que eu senti quando eu cheguei na não dualidade do curso em Milagres, que só vem através do perdão e através do irmão, foi muito forte. Meu coração se abriu e tantos anos de terapia era para curar esse coração machucado. E quando entrei em contato, eu acho que já foi um milagre acontecendo ali, porque eu compreendi por que eu me dedicava tanto à espiritualidade, muitas vezes tão estudiosa, tão disciplinada, tendo experiências, mas passageiras, e realmente isso me emociona sempre demais. O milagre, ele só vem através do teu irmão. Você não volta, você não se ilumina, você não... Sem o teu irmão, não tem conversa. Sem o teu irmão, você não volta. Eu precisava demais disso, porque eu estava vivendo num estado de muito isolamento, de muito sofrimento, de muita solidão, e buscando intensamente e praticando muito. Então, assim, é Jesus. Jesus é isso. É o teu irmão, acabou. É por isso que, enfim, eu queria compartilhar isso com vocês. Por isso que o outro caminho não dual não foi uma preparação para chegar no 100. E, enfim, é isso. Maravilha, sim. E todos iluminados, certamente, na sua fase final, viram e reconheceram a unicidade com o irmão, independente de qual foi o meio que chegaram nisso. O 100 é um meio, mas, como ele coloca, o currículo não pode ser estabelecido por nós. Isso foi estabelecido pelo Espírito Santo, e a integridade do Filho de Deus é completa, é com o irmão, não existe separação. E isso todos, em última análise, todos ensinarão isso. Por isso que, no fim, todos se unem no mesmo ponto, independente de onde que se parte, de onde se inicia essa jornada do despertar. O João levantou a mão também. Oi, Ying. Essa sessão, para mim, ela vem para mim uma coisa que eu tenho prestado atenção nos últimos dias, para a gente observar o quanto, por exemplo, todos nós aqui, eu tenho um trabalho, né? A gente precisa, no nível do comportamento, fazer algumas coisas para sobreviver, né? Você precisa pagar conta, você precisa, enfim, se alimentar, etc. e tal. E eu achei bem interessante porque tem uma parte ali que ele fala assim, o quanto, se você tiver uma experiência de unicidade com o seu irmão, você não vai mais querer desejar nada dentro do mundo. Você não vai gostar de nada, porque aquela vontade de se unir, ela vai estar acima de todos os seus quereres individuais, né? Então, eu tenho prestado bastante atenção assim, e eu comecei a ver com os meus alunos, principalmente, o quanto eu estava querendo estar presente para servir a eles através do meu trabalho, né?
eu estar presente em espírito, para que eu cuidasse deles, para que eu cuidasse mesmo daquele corpo ali, né? E eu sinto que, no meu caso, é muito um aprendizado para eu me reconhecer como não sendo um corpo, e os meus alunos também. Mas mesmo assim, no nível do comportamento, o quanto eu estou presente para servir aquela pessoa que está na minha frente, né? Porque se eu estou atendendo ela e a minha mente está imaginando, que horas eu vou almoçar, ou, por exemplo, qual dia essa pessoa me paga, né? Que dia do mês essa pessoa vai me dar o dinheiro, etc. e tal. Se eu estou pensando nisso, isso mostra nas minhas imaginações o quanto eu me vejo como um indivíduo e o quanto eu acho que eu sou dependente de mim mesmo. E a partir desse lugar eu vou sempre criar muitas metas e vontades individuais, né? E aí eu vou olhar para todos os caminhos, seja até mesmo essa live, eu vou olhar sempre com uma coisa muito individual. Eu não vou abrir para olhar e entender que eu estou fazendo um processo de perdão para a mente do todo, né? E assim, você passa a ver só isso, né? Só aquele ponto específico, você realmente não se abre. Então eu sinto que para mim vem muito isso, a aceitação do seu irmão é você começar a perceber, eu conseguir perceber o quanto eu estou presente, independente da cena do meu dia. Se eu estou no mercado, o quanto eu estou presente para estar ali com aquela pessoa e não pensando em outro lugar, ou não achando que as coisas são só para mim, né? E eu não sei, eu acho que, pelo menos para mim, tem vindo muito forte isso ultimamente. E no meu caso, eu focava muito mesmo assim, em que dia eu ia receber, em que dia eu tinha que pagar as minhas contas, que horas eu ia almoçar, se eu estava atrasado, tipo, de uma aula para outra, enfim. Isso mostra o quanto eu estou me vendo, né, como indivíduo mesmo. E aí, quando esses pensamentos vêm e eu quero me distrair, os meus sentidos, eu estou ali atendendo um aluno, eu quero me distrair, eu quero olhar para outro lugar, eu quero ficar, sei lá, viajando na minha mente, eu lembro, eu quero ficar aqui presente porque eu estou aqui pronto para servir. Tem até aquela lição, né, que Jesus ajuda a gente, entrega o futuro nas mãos de Deus. Se eu estou pensando em alguma coisa do futuro, eu lembro, né, de trazer esse pensamento para mim e ficar totalmente presente em qualquer cena, porque acabou o eu, não existe mais o eu, né? Então eu tenho que treinar isso, esse desfazer de que eu sou o João mesmo, e tá pronto para servir o tempo todo. Então eu acredito que essa sessão ela vem muito para me lembrar isso, né? Em suma, você honra o irmão pelo ser que ele é. Pelo Cristo, esse servir, então, é uma honra ao Cristo que ele é. O que não significa, como tu disse há pouco, que em determinado dia da semana tu não vai, no dia do mês tu não vai receber. Tudo no mundo físico continua e, pelo contrário, a gente faz até com mais leveza, porque não existe mais aquele peso de idolatria em cima disso. Então, isso é outro parâmetro. Se nós acharmos que alguma coisa está sendo retirada, que eu tenho que sacrificar, ou que eu não tenha mais alegrias aqui, o Espírito Santo não precisa ter nada de retirar das nossas coisas aqui. Então, a gente faz as coisas ainda que precisa fazer, mas até faz melhor, porque faz com mais alegria e faz em honra ao Cristo que as pessoas são. Obrigada, João, por esse depoimento. E alguém quer complementar? Deixa eu só ver aqui o horário, a gente também já fechou nosso tempo. Eu vou, então, encerrar aqui a gravação, agradecendo, como sempre, né, tanto a participação de vocês, de quem estiver ouvindo, e muito grata por Jesus nos trazer esse material maravilhoso. Então, encerrando aqui.